Santa paz de Deus, irmãos, tudo bem? É o irmão Anderson da cidade de Sorocaba. Irmãos, eu vou contar um testemunho de que aconteceu comigo e sempre está acontecendo, sendo renovado a cada dia, né? Mas para isso, irmãos, para os irmãos entenderem esse testemunho, a gente vai ter que voltar lá para o passado. Irmãos, eu fui criado pela minha avó. Boa parte da minha infância, até uma parte da minha adolescência, foi criada pela minha avó. E quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui vendo que as pessoas da minha família não gostavam. A minha mãe era considerada a ovelha negra da família. Sabe aquela pessoa que causa, briga? Então, foi desse jeito que foi a minha infância e eu sendo cuidado pela minha avó e a minha mãe vinha no final de semana me buscar. Isso quando já lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe vinha direto me buscar. E aí, irmãos, o que eu notava? Eu não gostava de ir na casa da minha mãe, porque cada vez que eu ia na casa da minha mãe, era um namorado novo. E era uma bebedeira, era uma situação que uma criança jamais pode viver. E aí eu ia para casa, aí então passava o final de semana nessa condição, eu ia para casa da minha avó, e aí ficava naquele jeito, com aquela tristeza no meu coração, e o povo falando mal da minha mãe. Porque, irmãos, pode ser o que for. Filho e mãe, vamos dizer assim, se eu ouvir falar mal, por mais que seja até verdade, isso te dói, né, irmãos? Te dói demais. E muito novinho fui vendo isso, essa rejeição. E as pessoas, algumas pessoas da família até tinham rejeição por mim, até por ser filho dela. Parecia exagerado falar isso, né? Mas tinha uma pessoa específica. A minha tia. Eu tinha uma tia que tem uma personalidade muito forte e ela meio que dominava a família. Ela mandava nos meus avós, mandava boa parte da família pela condição financeira que ela tinha e pela própria personalidade, o jeito dela, sabe? E aí chegou um belo dia, aí eu acho que eu não recordo exatamente com quantos anos já estava, tá, irmãos? Mas eu acho que estava com uns 12 anos. Ela falou, eu não quero mais o Anderson aqui, eu não quero mais a Ismene aqui, que é minha mãe. Não quero nem mais por visita. Nessa época, eu já fui morar com a minha mãe. Né? Mas ela falou que não queria nem a gente mais, nem como visita, queria que a gente estivesse lá. Apesar de eu morar com a minha mãe e minha mãe ter melhorado muito essa questão, né, de bebedeira, de cada vez estar com um namorado diferente, ela mudou. Apesar disso, ainda assim era complicado morar com ela. Não era fácil, sabe? Não era fácil. Mas, graças a Deus que tinha melhorado. Mas boa parte ainda, eu fugia para casa da minha avó e ficava lá um bom tempo. Porque lá era o lugar que eu conseguia ter paz. Era o lugar que eu conseguia ter paz. Só que agora, vamos se dar assim, com essa ordem dessa minha tia, que eu não podia estar lá, a minha avó, meu avô, eles não confrontavam a minha tia, mas eles aceitavam. Só que, então, eu e minha mãe ia lá ver a minha avó escondido. Então, a gente ficava escondido. Se acaso ela aparecesse, a gente tinha que ir lá embaixo, a casa da minha avó era bem grande. Eu tinha que ficar num porão. Tinha um porãozão lá. E eu ficava escutando ela conversar com a minha avó. Na hora que eu escutasse, eu tô indo embora. Aí esperava um tempinho, aí eu subia. Então toda vez, como minha tia ia direto lá na casa da minha avó, cuidar da minha avó, porque realmente ninguém pode negar que ela foi uma boa filha, porque ela cuidava muito bem da minha avó, sabe? Então essa minha tia ia direto lá. Então eu podia ver minha avó, mas ela chegava, eu já me escondia. Então essa foi minha vida, irmãos. Numa situação bem difícil. Eu ficava me perguntando, puxa, meus avós nem confrontam a própria filha. E gerava também uma certa tristeza, uma revolta, ao mesmo tempo eu tinha medo. Então, uma criança, um adolescente agora, com o coração todo machucado. Eu buscava até recentemente eu comentei rapidinho o meu testemunho sobre e nessa época a gente ia em terreiro, né, ia buscar os espíritos para ter consolação. Então, tudo errado na nossa vida, irmão do céu, foi muito difícil essa época. Juntava várias coisas, porque para ajudar, eu era bem gordinho, e naquela época nem se falava de bullying,
Hoje se fala muito. E eu sofri um bullying terrível, irmãos. O bullying terrível. Os irmãos não têm noção de quanto bullying eu sofria. Então, se eu estava na escola, eu não tinha paz. Eu estava na casa da minha mãe, que era a minha casa, né? Não tinha paz. O lugar que eu mais tinha paz, que eu era aceito, era na casa da minha avó. E aí na casa da minha avó eu já tinha essa rejeição também, que eu tinha que me esconder. Aí teve um dia, irmãos, que aconteceu o seguinte: a minha mãe falou assim: eu não vou sair daqui. Se o nome da minha tia era Laila, né? Ela falou: se ela entrar aqui, eu vou confrontar ela. Aí minha avó começou a chorar, meu avô. E a minha tia Laila chegou. É incrível, irmão. Se é pra dar errado, vai dar errado mesmo. Ela chegou. E as duas brigaram lá, irmãos. Brigaram de tapa. E eu lembro que eu falei pra minha mãe: mãe, entra aqui no quarto. Aí eu fui lá, segurei a porta do quarto. E minha tia lá, ela era enorme, muito forte. E eu segurei com uma força, irmãos, para que ela não invadisse o quarto. E minha mãe falando, brigando comigo: pode deixar ela entrar, pode deixar ela entrar. E ela entrou e foi aquele bando de tapa, aquela banda de coisa arada. Meu avô me tirou do lugar e me levou lá para fora. E aquilo juntou no meu coração muita tristeza, porque eu pensava assim comigo: meu Deus, se eu tiver filhos, não tem filhos preferidos, por mais que eu sei que tem filhos que dão mais trabalho, lógico, né? Não tem filhos preferidos, eu não deixaria jamais um filho bater no outro. Meus avós não fizeram nada. Então era uma misturança de tristeza, de um abandono, de uma rejeição, que não é fácil. É algo, até para comentar com os irmãos aqui, é bem difícil, porque isso já passou muitos anos, mas vem as memórias, né, de tudo isso que aconteceu. E aí, encurtando agora, né, irmãos, eu quero não deixar muito longo o testemunho. O que aconteceu? Passou-se muitos anos, Deus cumpriu as promessas da minha vida, foi conhecer Jesus Cristo. Depois eu vou contar com calma sobre isso, tá, irmãos? Mas hoje eu senti de contar essa parte sobre a rejeição no coração, a amargura. Então o que aconteceu? Depois eu me converti, fui para a congregação, servi a Deus. Nossa, aconteceu bastante coisa maravilhosa na minha vida, irmãos. Maravilhosa na minha vida. Mas chegou um ponto que Deus começou a tratar e me revelar para mim, no meu espírito, essa tristeza que eu parecia, é como se uma parte da minha alma estivesse presa naquele porão. E eu todo assustado junto com a minha mãe, torcendo que minha tia não demorasse muito para ir embora, para daí a gente poder subir e ficar com a minha avó, abraçar minha avó, todo assustado. Teve um dia, irmãos, em oração, eu vi como Jesus entrando assim, ó, e indo buscar eu e minha mãe que estava lá embaixo, naquele porão escondido. E o Senhor começou a tratar o meu coração. Porque tem coisas no nosso coração, irmãos. Somos adultos, mas estão lá guardados num quartinho no seu coração que tem que ser tratado. Porque eu tinha muito medo de pessoas. Eu não podia, qualquer coisinha qualquer coisinha que acontecia, eu já entrava no modo defensivo. Eu já queria ser mais, já vinha ira no meu coração. Eu percebi que determinadas personalidades de pessoas me assustavam mais, porque como se eu lembrasse da minha tia. E isso, irmãos, foi sendo tratado todos os dias. Não é algo assim, orei hoje, pronto, sarei. Não é, irmãos. É algo lá dentro do coração. Isso pode gerar depressão, pode gerar várias coisas dentro de nós. E nesse ambiente, dentro do nosso coração, da alma, o inimigo habita ali também. Ele aproveita, ele se alimenta disso. Por isso que Jesus ele veio para sarar as feridas do passado.
A gente fala muito sobre salvação, que é o nosso foco, mas existe algo, se não for tratado, for falado de verdade ao Senhor Jesus em oração, entregue de alma, esse passado faz com que você tenha hoje atitudes que não são boas, você não consegue confiar nas pessoas. Deus tratou meu coração por quê? Porque lá dentro de mim eu culpava a Deus por ter tido uma família tão complicada. E o Senhor tratou meu coração e falar, eu não tive culpa. E aí, eu não tinha coragem de admitir que eu culpava a Deus. Eu não ficava assim na minha cabeça, culpado é Deus, mas lá dentro eu achava isso. E Deus teve que me confrontar, me mostrar aquela imagem. E eu entender que as situações que aconteceram ali, Deus me colocou nessa terra para ajudar também a minha mãe. A minha mãe, depois eu vou contar o testemunho só da minha mãe, viu, irmãos? É lindo o testemunho dela que aconteceu com ela. Então, Deus teve que tratar, eu tive que perdoar a Deus e entender que a culpa não era dele. Porque dentro de mim, é como se eu tivesse que perdoar a Deus, sabe? Uma forma de se dizer, tá, irmãos? E eu tive que liberar isso do meu coração. Ter o verdadeiro entendimento que ele é meu pai. Ele me ama e essas circunstâncias não teve um envolvimento dele. E Deus teve tanta misericórdia de mim que eu podia ter me entregue das drogas e feito muitas coisas erradas. E hoje eu estou aqui com 44 anos servindo a Deus de todo o meu coração. Cada dia, irmãos, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Cada dia eu tenho que estar na presença do Senhor, entregando o meu coração sendo santificado. Que nenhuma mágoa do passado, nada que ficou aqui dentro, que liberar perdão, sabe? Orar por essas pessoas. Eu sempre oro pela minha tia, por tantas outras pessoas, e falo, Senhor, tá aqui o meu coração. Há um caminho mau no meu coração, como diz Davi. O que tem que ser tratado aqui dentro, Senhor? Sara o meu coração cada dia. Mas isso é diário, irmãos. É diário. Eu acho que é isso que às vezes a gente acaba esquecendo. A gente magoa pessoas, a gente faz coisas também erradas, muitas vezes por uma raiz lá atrás do passado, ou um perdão que não foi perdoado, sabe? Então, irmãos, eu venho agradecer a Deus de algo que é tratado todo dia. Não que ele já foi tratado 100%, porque é todo dia, irmãos. Todo dia. Eu tenho um cuidado especial com os meus filhos para não errar como meus avós erraram. Eu tenho um cuidado especial. Tive um cuidado com a minha mãe. Minha mãe já faleceu, irmãos, até o último dia de vida dela, para poder ajudar, porque Deus me colocou nessa terra para ajudar ela. O diabo, ele brincou com a minha mãe. Fez erros ali, fazer com que também ela se afundasse no pecado. Mas no último dia ali, ela sendo tratada, tudo, ela foi com o Senhor Jesus, irmãos. Vocês têm que ver coisa linda. Então é por isso, irmãos, que eu venho falar para os irmãos. Orem ao Senhor. Não importa o que aconteceu no seu passado, irmãos. Não importa. Deus é Pai. A culpa não é de Deus. Ele é incrível na nossa vida. Abra o seu coração, irmãos. Perdoa o que tem que perdoar. Vai entregando a cada dia para eles. O perdão vai ser verdadeiro cada dia, irmãos. Não é mágico, não é algo que você falou, já aconteceu. Não vai ser assim. Tenha cuidado com pessoas, irmãos, porque as suas palavras não magoam outras pessoas. E outras pessoas não ficam com a alma machucada. Então, o meu testemunho é esse, irmãos. De um coração que Deus sara cada dia um pouquinho mais. Cada dia um pouco mais, a ponto aí de eu estar cada dia mais próximo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse é o meu testemunho. E cada dia que Deus me der a graça, aí eu vou contando um pouquinho mais da minha vida, de algumas situações que aconteceu. Desculpa, o testemunho ficou um pouco mais longo do que do outro que eu falei, né? Mas eu agradeço a vida de cada um, irmãos. A cada um. É linda essa história, irmão. Sabe por que é lindo? Aqui tá a minha história, aqui, que eu moro aqui em Sorocaba. Aí tem outros irmãos de vários estados diferentes, passando as mesmas coisas. Nós lutamos para quê? Para conseguir ser salvo, irmãos, para conseguir, aí estamos com o Senhor Jesus. E um dia, irmãos, todos nós estaremos com essa entrega cada dia do nosso coração. Deus seja louvado.